graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para continuar o nosso avanço, o nosso progresso desse material no nosso curso de capacitação missionária. Agora, a disciplina que vamos estudar tem todo o seu material formulado pelo pastor Daniel Alves, pastor de nossa igreja em Barra Mansa, no bairro Vila Maria, que compilou o material e escreveu um material com bastante informação sobre estratégias e métodos em missões. Para que a gente possa entrar no assunto, é importante que a gente entenda que a queda do homem no pecado pressupõe a necessidade de um resgate. Ao cair no pecado, os nossos pais no Éden, Deus tinha duas opções: ou os abandonaria a sua própria sorte, eles morreriam e seriam lançados no lago de fogo, ou seja, sofreriam a condenação imediata, ou o próprio Deus poderia aniquilá-los naquele momento, condená-los naquele momento, ou se não, ou então oferecer a eles uma oportunidade de salvação, que é exatamente o que Deus decide fazer. Deus propõe resgatar o homem do seu erro, e para isso Deus alinha, estabelece uma missão através da qual progressivamente o homem fosse preparado para receber plenamente essa salvação. Obviamente que até o cumprimento pleno dessa missão, o homem também poderia ser salvo. E poderia ser salvo de que maneira? Como sempre foi, pela graça de Deus. Em toda a antiga aliança, embora o Senhor Jesus ainda não estivesse aqui, o método de salvação de Deus sempre foi a graça, nunca foi a lei. No entanto, o Antigo Testamento traz as normas legais para nós, que nós sabemos que Israel seguia, que foram estabelecidas pelo Senhor, para que os homens soubessem o quão o padrão de Deus é elevado. A lei mostra-nos o padrão de Deus, o padrão de excelência, o padrão de conduta moral que Deus estabelece para a humanidade. Contudo, nenhum homem jamais foi capaz de cumprir plenamente as exigências da lei, E o homem não poderia pagar pelo seu próprio pecado. O homem não poderia ele mesmo se justificar, porque ele tinha uma dívida com Deus por meio do seu pecado. Então, o plano de salvação de Deus na antiga aliança estabelecia a crença, a fé nele, naquele que prometeu a salvação, e a obediência aos seus princípios legais, a oferta de sacrifícios vicários, é uma palavra que significa substituto, então sacrifício de substituição, uma vez que o salário do pecado é a morte, todo pecador então deve morrer como punição pelo seu pecado. Cordeiros, bois, carneiros eram sacrificados em substituição ao pecador. Então, ao invés de o pecador ser morto, um animal morria no seu lugar, derramava sangue no seu lugar, não é verdade? E a partir de então, Deus deixa para o seu povo uma responsabilidade, que é a de fazê-lo conhecido para a humanidade e de fazer o seu plano conhecido pela humanidade. Então, a responsabilidade deixada por Deus para o seu povo, primeiro para Israel, através de Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais tarde o Senhor vai falar em Êxodo: eu quero que vocês sejam para mim uma nação sacerdotal. Deus quer que Israel seja seu representante na terra. No entanto, Israel falha nessa missão. O Senhor então estabelece a igreja, e a igreja tem essa missão hoje, de ser a representante do Senhor na terra, aquela que anuncia a sua salvação, a sua tão grande salvação. Essa é a estratégia de Deus, esse é o método de Deus para a salvação da humanidade, através da igreja se fazer conhecido a todo mundo. Então a igreja precisa abraçar essa estratégia missionária, então saber o que falar aos homens, O que é que a gente tem que pregar aos homens? Qual é a estratégia que Deus nos concedeu? Porque Ele é quem estabeleceu a estratégia. Qual é a estratégia que Ele nos concedeu? Qual é o teor da mensagem que nós devemos anunciar aos homens? E como nós iremos instruir os homens? Quais os métodos nós usaremos para isso? Assim, nós temos essa missão de anunciar a Deus e de extrair da própria Escritura as estratégias que Ele nos propõe. Bom, vamos lá então falar um pouco dessa estratégia. Obviamente que a estratégia de Deus é o plano de salvação. Deus estabeleceu um plano para salvar o homem. E para que o homem seja salvo, o homem precisa compreender o projeto de Deus, precisa compreender o plano de salvação.
A igreja hoje é quem deve instruir os homens com clareza dentro desse plano de salvação. Cada crente, individualmente, a igreja, como uma instituição, deve ter projetos, planejamento para que o plano de salvação seja anunciado e todos aqueles que estão envolvidos no seu ministério. O plano de salvação está basicamente dividido em 5 partes. A primeira delas é que o homem precisa reconhecer que ele é pecador. Eu pequei. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que pecado é uma coisa absurda. A sociedade contemporânea não entende pecado como originalmente ele é. Isso é uma frustração, é um erro, alguma coisa assim, uma decepção, mas não pecado como sendo pecado. Muito influência de pensamento dos humanistas, né, da filosofia marxista, que afetou profundamente o modo de pensar da humanidade, assim como outros pensadores que vieram, Jean-Paul Sartre, que vinham e ensinavam que o homem é essencialmente bom, o que o corrompe é o seu meio. Para que nós possamos entender isso, eu quero me ater ao que o próprio pastor Daniel colocou no nosso material de pesquisa, quando ele fala de Karl Marx, no Manifesto Comunista, onde Karl Marx diz que a essência do homem é não ter essência, ou seja, o homem não nasce com nenhuma essência. A essência é algo que ele próprio constrói no decorrer da sua história. A existência precede a essência. Esse era o pensamento de Karl Marx. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Que o homem é produto do meio em que ele vive, né? A essência, aquilo que o homem é essencialmente, é formado dentro do lugar onde ele nasce, cresce, se desenvolve, recebe todas as suas formações, todo o seu ensinamento. No entanto, a Bíblia diz que todos somos pecadores, que a nossa essência é o pecado. Então, falar de pecado é falar da nossa essência, é falar daquilo que nós somos desde os nossos pais do Éden. A filosofia humanista não aceita isso, porque para a filosofia humanista o homem é o espectro da perfeição, o espectro pleno da perfeição é o homem. Ele nasce perfeito e o que o corrompe é a sua história, o seu meio em que ele vive. Então, falar de pecado é falar da nossa essência. O homem, ele não se torna depravado por causa do lugar onde ele cresce, onde ele vive. O homem nasce depravado, né, totalmente pecador. Então, isso é algo que nós nunca podemos perder de vista, porque senão nós começamos a ser enredados pela filosofia humanista contemporânea. Olha o que a Escritura nos diz. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, Paulo fala-nos em 2 textos, pelo menos todos 2 dentro do capítulo 3. O primeiro, os versículos 10 a 12, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque e entenda Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. Também ainda em Romanos 3, 23, todos nós conhecemos bastante esse texto, todos pecaram e destituídos estão da glória, ou seja, da presença de Deus. Então, todos pecaram. Obviamente que se nós somos cristãos, a Bíblia é o fundamento de toda a verdade, e não a filosofia humanista, e não o pensamento marxista ou qualquer outra coisa semelhante. Então, todos nascemos essencialmente pecadores, perdidos. A única coisa ali com que Karl Marx coaduna com a Escritura é quando ele diz que o homem é condenado por ser livre. Isso é algo muito importante, né? Uma vez livres, uma vez que o homem é livre para fazer suas escolhas, então ele será cobrado pelos seus atos, e ele é condenado pelos seus atos. Ou seja, o homem é plenamente responsável pela sua condenação, porque ele a promove a partir da sua própria natureza depravada. Bom, e continuando a partir daí, nós precisamos então, primeiro, levar a humanidade a reconhecer o estado pecaminoso, né? Porque nós só nos despertamos para uma possibilidade nova, para algo novo, quando nós reconhecemos que o atual, né, aquele no qual nós já viemos vivendo, não é bom. Então, quando o estado do que é velho, do que já vem nos acompanhando, do que é atual, não é agradável, nós então buscamos a possibilidade de um novo caminho. Então, primeiro nós precisamos reconhecer que o contexto atual, que a realidade contemporânea do homem é uma realidade de condenação, porque ele está afastado da presença de Deus
né? E ele então é um pecador que não pode ter contato com Deus dado o seu pecado. Mas o segundo aspecto do plano da salvação começa a trazer a esperança para a humanidade, porque ele explica que Deus nos ama, né? Deus me ama. Então a gente pode, a partir daí, né, e aproveitando também o texto do pastor Daniel, que cita a lei de Newton, né, toda ação gera uma reação. Deus nos ama e nós não somos aqueles que procuram a Deus. Na verdade, foi Deus quem nos procurou, e a ação de Deus em nos procurar gera em nós uma reação. Como será essa reação? Positiva ou negativa? Isso depende da nossa própria resposta à manifestação do amor de Deus a nós, né? Então, o homem reconhece o seu estado original, ele reconhece que é pecador diante do seu Deus. Deus, que lhe manifesta o seu amor, gera no homem uma reação espontânea, que é guiada pelo Espírito Santo, que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem percebe, sente o amor de Deus, e esse amor, que é a essência do caráter do próprio Deus, né? Ele começa a compreender que é uma opção, uma resposta, uma possibilidade de saída então para a sua condição de pecador. O amor de Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina, está ligado ao modo como Deus amou o mundo, a morte de Jesus como substituto pelos nossos pecados. Então, ele nos ama porque quer mudar o cenário de pecado que a própria criatura causou em si mesma a partir dos nossos pais no Éden. O amor de Deus, ele é manifesto por meio da própria ação de Deus em benefício da humanidade, em nosso benefício, de entrar na história. Deus encarnou-se, Deus entrou na história para nos salvar. E isso então traz-nos a terceira verdade do plano de salvação: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Como que nós podemos entender a morte de Jesus na cruz? Eu quero dar uma explicação que eu costumo falar em aulas de teologia sistemática, às vezes em pregação. O homem pecou. A palavra de Deus em Romanos 5, dos versículos 12 a 19, eu recomendo que você leia, ela nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, por causa de um homem, todos os outros se tornaram pecadores. Toda a raça humana se tornou pecadora. O pecado é um mal congênito, passado de pai para filho. O pecado é um mal congênito. Então, todos nos tornamos pecadores. Só que, por causa de um homem, todos também podem ser salvos, né? Basta que creiam, basta que se arrependam dos seus pecados. Se cada um fosse responsável pelo seu próprio pecado, então cada um precisaria de um Cristo particular. Mas como todos somos herdeiros de um único pecado, todos também podemos ser salvos por um único justo, Jesus nosso Senhor. Então, graças a Deus que nos dá a salvação por Cristo Jesus. Mas como isso deveria acontecer? Deus poderia nos salvar de tantas maneiras, mas por que isso foi feito dessa maneira? Porque, veja, é o valor igual. Como eu disse, na antiga aliança, todo sacrifício era um sacrifício vicário, ou seja, era um sacrifício de substituição. Todos aqueles que pecavam levavam ali um animal que era sacrificado no seu lugar. É bem verdade que havia um sacrifício, que haviam pecados para os quais não havia sacrifício, a condenação era a morte do pecador. Mas, em geral, todos tinham uma oportunidade de levar um cordeiro para ser imolado, para ser morto no seu lugar, um sacrifício vicário. Só que o autor aos Hebreus, que é um livro maravilhoso que nos ensina como a antiga aliança é apenas uma sombra da grande realidade que a nova aliança trouxe, né, da grande realidade que Cristo trouxe para nós, mostra-nos uma realidade muito grande. Hebreus 10, a partir do 4 ali, vai dizer que o sangue de touros e bodes não pode purificar pecado. Isso quer dizer o quê? Bom, um homem tem um valor, o animal tem outro valor, e é menor do que o do homem. Nós vivemos dias em que as pessoas estão exaltando os animais e tal, né? E os animais são iguais aos homens. Não são à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, o homem é superior ao animal, porque o homem
traz consigo ou em si a natureza de Deus. Deus deu a ele a sua imagem e semelhança. Nenhum animal tem isso. Então, seria como se eu lhe emprestasse 100 reais e quando fosse receber, você quisesse pagar com 50. 50 não paga a dívida. 50 amortiza, diminui o impacto da dívida, mas não paga, a dívida continua. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram mais ou menos isso. O homem tem uma dívida com Deus, cuja qual ele não pode pagar. Então, o que era o sacrifício? Eram amortizações da dívida, porque todo pecado tem que ser punido com a morte. Deus, então, estabeleceu o sacrifício temporário para que, pela morte daqueles animais, os homens não fossem destruídos, exterminados. Só que aquele sacrifício nunca atingia o preço total da salvação, porque eram animais, e o sangue de touros e bodes não pode purificar pecado. Então, qual é a solução para a salvação definitiva do homem? Seria que outro homem morresse por aquele que pecou, um igual, alguém com o mesmo valor diante de Deus. Teria que ser um homem perfeito, e como perfeito é só o Deus eterno, a equação só poderia ser resolvida de uma maneira: Deus se fazer homem e o próprio Deus pagar a dívida do homem. E foi exatamente o que Deus fez. Deus Filho nasceu da Virgem Maria, ele se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, o próprio Deus se fez homem para salvar os homens. Essa é a resposta de Deus para salvar a humanidade. Como por um homem veio o pecado, e com o pecado a morte, por um só homem veio a salvação, e com a salvação a vida eterna. Então, no sacrifício da cruz do Calvário, Jesus estava morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Então, o que é que eu preciso para a salvação? Apenas crer, ter minha fé depositada em Jesus, a minha certeza de que o sacrifício de Jesus é suficiente, e então ele se torna meu Senhor. E assim como todos nos tornamos pecadores porque descendemos de Adão, todos aqueles que pela fé se convertem agora são descendentes do último Adão, nasceram de novo. Por isso, nascer de novo. Todos nós nascemos do primeiro Adão e nascemos então pecadores. Mas quando nós nascemos de novo, nós nascemos do último Adão e nascemos salvos pela graça, a misericórdia de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Bom, até aí nós caminhamos bem, porém vamos dar uma paradinha aqui e no próximo vídeo nós continuamos analisando os outros dois aspectos do plano de salvação.